Fala aí, pessoal! Vamos falar sobre uma boa prática da programação, o Clean Code, que ficou bastante conhecido por causa do livro do Uncle Bob. Ele percebeu que mais de 80% do tempo gasto em programação é para dar manutenção em código. O objetivo do Clean Code, o código limpo, é ter o código simples, com a leitura clara e objetiva. Um código sujo pode ser um dos grandes problemas que causam todo esse tempo. A dificuldade de você entender o que foi feito por outro dev, ou ter funções com várias responsabilidades, o que dificulta alterações. Mas se você está começando agora na área, nem está procurando vagas, esquece isso. Foca em aprender o básico da programação, depois você vê sobre boas práticas. Estou usando JavaScript aqui para mostrar os exemplos, mas é aplicável em qualquer linguagem quando você entende os princípios. Apesar desses padrões, que eu vou chamar de padrões de mercado, há também os padrões de time que você define com a sua equipe. Eu vou copiar essas variáveis aqui que eu considero um exemplo ruim, para demonstrar como elas ficariam de uma maneira melhor. Apesar disso, se você fizer diferente do que eu estou fazendo, não significa que está errado. Apenas você deve deixar o nome mais claro para o próximo dev, para facilitar o entendimento e a manutenção. Por exemplo, ele está igual a 5. Mas esse 5 é o quê? É dias, é meses, minutos. Vamos facilitar o entendimento. Então, eu vou colocar aqui em dias. A mesma coisa aqui no date. Essa data é de quando? No caso aqui é uma data atual. Então, eu vou colocar current date. Sempre use o camel case, que é a próxima letra da palavra maiúscula. Um padrão que é usado no caso aqui do JavaScript. Em questão de valores booleanos, eu gosto de colocar o nome da variável como uma pergunta. Assim eu sei que aquele valor vai ser um booleano. Então eu vou colocar is complete. E o pior, que eu considero o pior uso, apenas uma letra. Mas é muito comum, principalmente códigos legados. Esse N seria de name, mas mesmo se eu colocar name, pode ficar um pouco vago. Então eu vou definir melhor, vou colocar aqui o username. Aqui no exemplo da função, add2date. Mas não está claro o que eu estou adicionando na data. Se você for analisar o código, eu estou adicionando um dia na data. Mas eu vou deixar já mais claro aqui no nome da função. Add days to date. Vamos lá para funções. Aqui eu tenho dois exemplos que podem ser considerados ruins no Clean Code, que é, essa função, ela não tem responsabilidade única, que é o primeiro princípio do Solid. Ela tem duas, que é criar o usuário e enviar o e-mail. A segunda coisa que podemos observar é a quantidade de argumentos. O ideal seria ter 2 ou 3 no máximo, porque senão o desenvolvedor vai ter que saber exatamente o que aquela função espera e a posição. Vou copiar esse exemplo para refatorar de uma maneira que fique mais limpa. Então, vou primeiro deixar só a possibilidade de criar o usuário dessa função. E aqui nos argumentos, eu vou enviar em formato de objeto. Então, aqui vai ser create user apenas. E aqui eu estou enviando, né? Os parâmetros. Vamos também transformar em objeto. Então, o primeiro seria o name. O name é Rafael. O segundo parâmetro é seed. O valor Uberlândia. O terceiro argumento Job ID. Com o valor 5. E o último é um booleano que é ativo. Com valor 2. Certo, já temos o objeto. Vou testar ele, então ele tem que retornar aqui no console o name, que seria Rafael. Ele executou, Rafael.
Além de você ter uma visualização mais limpa, você vê o que está sendo enviado. Se eu inverter a posição, ele vai continuar executando da mesma maneira, o que não aconteceria no outro exemplo. Retornou Rafael, tá correto. Vamos criar aqui agora a função de enviar e-mails. Simplesmente vou criar create e-mail. Na verdade, send, né, que vai enviar. E aqui eu vou colocar chamando essa função. Note que agora a gente tem as responsabilidades separadas. Temos a função que vai criar o usuário e a função que vai enviar o e-mail. Vamos para condicionais agora. É recomendável você evitar o uso de else, principalmente aqueles encadeados que tem else if e que o código é todo sujo. Você consegue entender o que está sendo tratado onde. Eu vou copiar esse exemplo aqui. Vou criar, então, um good. Seria um bom exemplo. Vamos dar o nome da constante, só para não ficar dando esse erro, porque já tem um exemplo aí com o mesmo nome de variável. Vamos entender o código. Primeiro ele está verificando se é um número válido. Ele tem um else aqui que retorna o erro, se não for um número válido. Se for, ele executa esse if, verificando se o preço total é maior que o valor que dá FetGat. Se for, ele define FetGat, senão ele calcula o valor do Fet. Vamos usar aqui no começo, para tratar esse erro, um pattern. Ele é difícil mais de pronunciar, então vou escrever. É o yearly return, que a gente trata primeiro os erros antes do caminho feliz. Então vou criar aqui na verdade eu vou copiar esse if. Então vou tirar isso aqui. Se retornar true, eu já retorno de início o erro. Então vou colocar que é um valor inválido. Certo, já posso tirar esse if aqui. Esse else também, porque o erro já foi tratado e vai retornar de início. Agora, como eu posso tirar esse else? Aqui, ele já está verificando. Se for true, ele vai setar o FetGat. Então, eu posso pôr um return aqui. E não vai executar mais. Mas se for falso esse valor, ele calcula o Fet. Veja como eu tenho um código muito mais limpo, muito mais padronizado. Vou deixar esses arquivos no GitHub, o link está aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e também me acompanhe no LinkedIn e no Twitter. Valeu!